We do have It Starts With Us, so I'm hoping to see you back in the double duty role. I think there are better people for that one. Justin. I think Blake Lively's ready to direct. That's what I think. So, yeah. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje eu trouxe para vocês todas as contradições no processo de Blake Lively contra Justin Baldoni. No começo, vocês sabem, eu estive mais propensa a acreditar na Blake Lively, mas analisando mais a fundo esse caso, analisando cada alegação dela e as provas que o Justin Baldoni apresentou, é inegável que a Blake pode sim ter agido de má fé. E no mínimo aí ela exagerou em algumas alegações ou até mesmo acabou mentindo em muitas delas. Então aqui eu listei para vocês tudo o que ela alegou e o que ele trouxe de provas rebatendo cada uma dessas alegações, mostrando que as coisas não são bem assim conforme ela havia alegado. Eu vou expor tudo aqui para vocês porque eu sei que vocês amam destrinchar esses processos, esses casos, então eu estou trazendo tudo na íntegra aqui para vocês com prints e provas porque é disso que a gente gosta. Bom, pessoal, todos estão acompanhando a briga de Justin Baldoni contra Blake Lively. Está uma guerra aí na justiça dos Estados Unidos e o Justin Baldoni entrou com um processo de 250 milhões contra o The New York Times e depois um de 400 milhões de dólares contra Blake Lively e Ryan Reynolds. E a Blake Lively também entrou contra Justin Baldoni, o acusando de assédio sexual e também de orquestrar uma campanha de difamação contra ela. Agora, por que Justin Baldoni está processando o New York Times? Acontece que o The New York Times foi o jornal responsável por aquela publicação intitulada "Podemos enterrar qualquer um", por dentro de uma máquina de difamação de Hollywood. E quando essa matéria veio à tona foi uma bomba, porque lá foram expostas várias mensagens que o Justin Baldoni e sua publicitária Jennifer Abel trocava com a Melissa Nathan, contratada para fazer um gerenciamento de crise. Nessa matéria é alegado que, na verdade, ele estava orquestrando toda uma rede para queimar a Blake Lively. E no processo do Justin Baldoni, ele alega que o New York Times, na verdade, escolheu as informações da matéria a dedo, alteradas, desprovidas de contexto necessário e deliberadamente editadas para enganar o público e colocar todos contra ele. Segundo o processo, na verdade, quem fez uma campanha de difamação contra ele foi a Blake Lively, usando falsas alegações de assédio sexual, tudo isso para assumir o controle unilateral sobre todos os aspectos do filme. Essa obra, para quem não sabe, foi escrita por Colin Hoover, que escreveu o livro, e o Justin Baldoni comprou os direitos para fazer o filme. A Colin sempre se mostrou estar ao lado da Blake Lively, mas agora que as provas contra a Blake vieram à tona, ela se calou e até excluiu o seu Instagram com 2 milhões de seguidores. Então tem bastante coisa acontecendo por aí. O processo do Justin Baldoni aponta que as mensagens trocadas entre as publicitárias Melissa Nathan e Jennifer Abel, na verdade, foram tiradas de contexto. Uma das principais trocas de mensagens é quando mostra as duas supostamente celebrando a publicação de uma matéria feita pelo Daily Mail, que dizia que as formas de divulgação da Blake Lively eram inapropriadas para o filme. Nessa mensagem, a Jennifer Abel, que trabalha com o Justin Baldoni, ela é publicitária dele, mandou o link desse artigo do Daily Mail com o seguinte título: "Blake Lively está prestes a ser cancelada, uma série de vídeos difíceis de assistir". Então ela mandou essa matéria para Melissa Nathan e escreveu o seguinte logo em seguida: "Você realmente se superou com este artigo". E a Melissa Nathan responde: "É por isso que você me contratou, certo? Eu sou a melhor". Então deu a entender aqui que a Melissa Nathan havia plantado essa matéria contra Blake Lively. Porém, a publicação do The New York Times omitiu uma mensagem anterior, em que a Melissa Nathan diz na verdade o seguinte: "Droga, isso é injusto, porque também não fui eu", alegando então que não havia sido ela quem havia plantado essa história. Eu vou deixar aqui para vocês o print como o Justin Baldoni mostrou essa conversa na íntegra e expôs as mensagens excluídas pelo The New York Times. Então ele alega que o jornal e a Blake Lively em conjunto alterou essa conversa para parecer que de fato eles estavam fazendo uma campanha de difamação contra ela. O Justin Baldoni também alegou que o artigo do Times ignorou o fato de que a publicitária da Blake Lively, chamada Leslie, teria plantado histórias criticando atitudes do Justin Baldoni no set. E ele de fato conseguiu provar que a Leslie estava alegando para jornais que o Justin Baldoni era um predador sexual. E isso aconteceu pouco antes do lançamento do filme. Nesses prints que você está vendo aí na tela, a Leslie escreve o seguinte em uma mensagem que ela mandou para um repórter de um jornal.
Abre aspas. Sim, por favor, pois essa informação está toda errada. Ela não exigiu que o roteiro fosse executado, nada a ver com isso. Ela produziu o filme e fez um corte. O elenco inteiro não gosta de Justin, nada a ver com Blake. Fecha aspas. E aí o jornalista responde, abre aspas, como eu disse, a reportagem é que houve problemas entre ela e o Justin, assim como outros, e que Justin achou difícil trabalhar com ela. Um desses repórteres conhecidos é próximo de Steve Jones, porque eles costumavam sempre pegar os problemas de Brad e Gisele, e Steve o representa, eu acredito. Eu disse a eles que ela é horrível, e para não confiar em nada do que ela diz, fecha aspas. E a Leslie responde o seguinte, abre aspas, estou te dizendo que ela é uma mentirosa. Eles estão em pânico porque todo o elenco o odeia, fecha aspas. Então, aparentemente, nessa conversa, a Leslie, a publicitária da Blake, está conversando aí com o jornalista e alegando que todo o elenco tinha odiado trabalhar com o Justin Baldoni e que a publicitária do Justin Baldoni estava mentindo. Esse jornalista, então, pegou essa conversa, deu um print e mandou para Melissa Nathan, para a mulher que faz o gerenciamento de crise do Justin Baldoni, dizendo o seguinte, abre aspas, ela disse que todo o elenco odeia o Justin, não tem nada a ver com a Blake. E agora ela está dizendo que a Blake foi abusada sexualmente. Por que ela não diria nada sobre isso, então? Ela sabe que ela está cheia de besteira. Ela me disse que a questão toda era que todo mundo odeia o Justin. Nada sobre Blake e Justin. Ela disse que não tem nada a ver com a Blake. Besteira, fecha aspas. E eu vou deixar o print aí para vocês verem exatamente essa troca de mensagens. Então, o Justin Baldoni conseguiu esses prints, onde a Leslie, a publicitária da Blake Lively, estaria falando com jornais, alegando que o Justin Baldoni havia assediado a Blake, que ele era odiado por todo o elenco do filme, porém, esses jornalistas entraram em contato direto com a Melissa Nathan e ela desmentiu toda essa história. E isso é uma prova de que, na verdade, quem estava tentando queimar o Justin Baldoni pra mídia era a Blake Lively, e não o contrário. Então o Justin Baldoni basicamente expôs que, de fato, a Melissa Nathan havia sido informada de que a Leslie estava plantando uma história desfavorável, falsa e difamatória sobre o Justin Baldoni. E que a Leslie também estava divulgando uma história falsa, alegando que havia múltiplas reclamações de RH durante a produção do filme. A Blake Lively também acusou o Jamie Heff, que é o produtor do filme, de mostrar um vídeo da sua própria esposa nua a ela. E ela falou que ela não queria ter visto aquilo. Porém, de acordo com o processo do Justin Baldoni, o vídeo em questão era uma gravação não pornográfica da esposa do Jamie durante um parto em casa, que é um momento profundamente pessoal, porém sem qualquer conotação sexual. E ele mostrou esse vídeo para Blake enquanto eles discutiam como deveria ser a cena do parto que ocorreria ali no filme. E eu vou ler exatamente a alegação da Blake Lively dessa conversa que ela teve com o Jamie Heff. Abre aspas. Para piorar a situação, o Jamie Heff abordou a Blake Lively e sua assistente no set e começou a passar um vídeo de uma mulher completamente nua com as pernas abertas. Blake Lively pensou que ele estava mostrando pornografia a ela e o impediu. Jamie Heff então explicou que o vídeo era sua esposa dando à luz. A Blake Lively ficou alarmada e perguntou ao Jamie se sua esposa sabia que ele estava compartilhando o vídeo e ele respondeu que ela não era estranha sobre essas coisas, como se a Blake Lively fosse estranha por não acolhê-lo. A Blake Lively e sua assistente se desculparam, atordoadas, que o Jamie Heff mostrou a elas um vídeo de nudez. Fecha aspas. Então ela alegou que ficou completamente atordoada de ver aquela cena. Mas eu vou deixar a foto para vocês desse vídeo. E para o contexto ali da situação, onde ele estava mostrando para Blake como ocorre um parto natural, para ela tentar replicar de alguma forma ali no filme, eu acredito que não deveria ter nenhum problema ele ter mostrado esse vídeo para ela, até porque não aparece nada explícito no vídeo. E da forma que ela descreve, parece que ele mostrou um vídeo horrível, e não é o caso. E mais, ele avisou a ela que não era um vídeo pornográfico, conforme ela havia interpretado ali logo de início, mas ainda assim, ela fez essa alegação no processo um tanto quanto distorcida. Agora eu vou falar sobre a alegação da Blake Lively de que o Justin Baldoni descreveu a roupa do personagem dela como sexy. A Blake alega que algumas vezes, enquanto eles estavam ali no set, ele a chamou de sexy e ela se sentiu desconfortável. No processo, Justin Baldoni revela que, na verdade, a própria Blake Lively usou a palavra sexy durante uma conversa com ele relacionada aos figurinos da Lily, da personagem que a Blake Lively interpreta.
Conforme as mensagens trocadas entre o Justin Baldoni e a Blake Lively fala que o guarda-roupa da sua personagem deveria ser mais sexy. Então, de fato, ela usa essa palavra. Ela disse o seguinte: vou te mostrar os dois estilos, mas o gorro é muito mais sexy. Ela falou isso pra ele em uma mensagem, e tem o print aí pra vocês verem. Porém, ela alega que o Justin Baldoni falou durante uma situação em que ela estava com uma calça de couro da personagem Lily, que ela estava muito sexy, enquanto ela estava usando um macacão, ele também falou que ela estava muito sexy, e nesse ponto, se ela se sentiu desconfortável, eu concordo com a Blake Lively, porque se for verdade que, de fato, ele ficou falando várias vezes que ela estava sexy com a roupa da personagem, eu considero que foi sim inapropriado, e ela pode sim ter se sentido desconfortável. Outras mensagens expostas mostram também que a Blake Lively inicialmente se opôs às cenas de sexo com o Justin Baldoni, mas preferiu não conhecer a coordenadora de intimidade com antecedência. E de fato isso aconteceu. Tem um print da própria Blake Lively falando que iria se encontrar com a coordenadora apenas quando as filmagens começassem. A Blake Lively também alegou que o Justin Baldoni falou da própria vida sexual para ela, inclusive que ele e a esposa chegavam juntos ao final de uma relação, se é que você me entende. Mas ele alega que, na verdade, tudo isso aconteceu, esse diálogo dele com a Blake, foi quando a coordenadora de intimidade sugeriu que talvez o Riley, o personagem interpretado pelo Justin Baldoni, não chegaria nos finalmente em uma cena íntima e apenas a Lily chegaria nos finalmente, se é que você me entende. Mas a Blake Lively, segundo o Justin Baldoni, teria falado o seguinte quanto a isso: eu ficaria mortificada se isso acontecesse comigo, de ela chegar nos finalmente e o parceiro dela não. E aí o Justin Baldoni respondeu: não sei você, mas esses têm sido alguns dos momentos mais bonitos com minha esposa e eu. Então fazia parte ali do contexto da conversa o que ele alegou que acontecia, que ele e a esposa dele chegavam nos finalmente. Ele falou que de fato comentou isso com ela, mas que eles estavam falando sobre aquilo. Além disso, pessoal, a Blake alegou que o Jamie Heft e o Justin Baldoni entraram várias vezes em seu trailer enquanto ela estava amamentando, enquanto ela estava nua. Porém, tem uma mensagem onde ela fala que está bombeando o leite do peito e que eles poderiam repassar as falas deles enquanto ela fazia isso. Porém, pessoal, ainda que tenha essa prova, eu acredito que não dá o direito de ele entrar no trailer dela em qualquer momento. Ela chamou o Justin Baldoni para repassar as falas enquanto ela estava bombeando leite? Sim, ela chamou, e se ele foi nessa situação, foi consentido. Porém, isso não dá o direito de que o Jamie Heft e o Justin Baldoni entrem no trailer dela a qualquer momento, se é que isso de fato aconteceu. Porque a Blake Lively alega que eles entraram várias vezes enquanto ela estava nua, porém tem muitas contradições aqui que estamos vendo que a Blake Lively fez no seu processo. A Blake Lively também alegou a existência de uma lista de 30 exigências que ela fez para continuar as filmagens, porque a situação tinha chegado no limite para ela, e esse teria sido um acordo que eles fizeram em uma reunião com o Justin Baldoni, com o Jamie Heft e até mesmo com o Ryan Reynolds, o marido da Blake, e também com a participação de um executivo da Sony. Porém, no processo do Justin Baldoni, ele afirma que este documento nunca foi apresentado ou acordado durante essa reunião, ou em qualquer outro momento. Então ele falou que esse documento simplesmente não existe. Isso seria muito fácil da Blake se defender, bastava ela mostrar esse documento assinado, conforme ela alegou que existia, mas até agora ela não mostrou nada. Outro ponto é aquele vídeo que foi publicado essa semana, onde mostra os dois filmando uma cena ali do filme. E segundo a Blake, durante essa cena ele teria feito ela se sentir extremamente desconfortável, teria tentado beijá-la e falado com ela fora do personagem. Mas eu já passei aqui para vocês em outro Pandora News, no último Pandora News, sobre esse tema. E o que vimos é que ambos conversaram durante essa cena fora do personagem, tanto ele quanto ela. E a cena em si consistia em uma dança romântica do casal, onde teria uma música de fundo. Então nada do que eles falaram ali sairia no filme. E por isso que eles ficaram falando fora do personagem durante a cena. E o contexto dessa cena era duas pessoas se conhecendo e se apaixonando, o Riley e a Lily, os dois personagens principais do filme. Então, ainda que ele tivesse tentado beijá-la, fazia todo sentido dentro daquela cena. E a gente não vê nada muito agressivo da parte dele, é uma cena um tanto quanto romântica, na verdade.
Agora, pessoal, minha conclusão é que, na verdade, a Blake nunca deveria ter participado desse filme, porque claramente ela quis ocupar um papel ali dentro que não pertencia a ela, na produção do filme, eu falo. Ela tentou dirigir cenas, ela tentou opinar no figurino da personagem, ela escolheu todo o figurino, ela reescreveu cenas junto com o Ryan Reynolds, e tudo isso só gerou problemas no set. Se talvez ela tivesse apenas não aceitado o papel, porque ela não estava disposta a fazer cenas de relações íntimas, ou então beijar o ator com quem ela estava contracenando, seria muito mais fácil. Ela poderia apenas ter recusado o papel, já que era um grande problema ela beijar o ator que ela estava contracenando em um filme romântico. Seria muito mais fácil isso do que ela tentar alterar todo o filme durante as gravações e depois alegar assédio sexual durante cenas românticas dos dois personagens. Bom, pessoal, então essa é a minha análise. Eu trouxe aqui tudo para vocês com prints e provas, para vocês tirarem as conclusões de vocês também. Eu falei para vocês, eu estive ao lado dela no começo, quando eu vi aquela matéria do The New York Times, e é por isso que é tão importante, isso serve de lição para todos nós, é tão importante a gente sempre ver os dois lados da história, gente. Não dá para acreditar cegamente em ninguém. Temos que sempre nos basear em provas, e até agora as provas estão ao lado de Justin Baldoni. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo caso.